A locomotiva do futebol sergipano pede passagem. Este é o episódio número 51 do Na Linha do Oribé, o podcast do mais querido. Aqui você confere uma série de notícias, comentários, entrevistas, críticas, fatos históricos e novidades sobre o Clube Esportivo Sergipe. Aqui não tem firula nem rabo preso. Este podcast é produzido por torcedores e para torcedores. Nosso compromisso é com a massa colorada apaixonada pelo Gipão. Vem com a gente que Hexa é luxo. Aqui quem fala é Davi Tenório e contaremos com a participação de Caio Ribeiro Santos e Luiz Paulo Teixeira. E claro, a sonoplastia do Henrique Mainá. Bom, galera, episódio número 51, uma boa ideia. Não ia... Desde que eu comecei a gravar, já pensei justamente nesse número, né? E várias piadas que podem ser feitas ao longo do episódio. Mas enfim, estamos aqui de volta, depois de uma pausa, junto com o time praticamente, desse calendário estranho do Campeonato Sergipano 2024. Eu não lembro se o campeonato parou tanto assim ano passado com o Sergipe pela Copa do Nordeste, Copa do Brasil, enfim. Mas, tudo bem. Estamos aqui de volta. Na verdade, há 12 jogos o Sergipe não joga, né? E não jogamos no Batistão desde um mês e um dia. Estamos gravando esse episódio no dia 25 de março, uma segunda noite. É só os guerreiros mesmo voltando agora a trazer essas informações sobre o nosso mais querido. Enfim, estamos aqui no dia 25 de março e temos... A primeira fase já foi concluída faz um tempo, né? Faz umas 2 semanas. E já sabemos também quem iremos enfrentar na semifinal. Além disso, o Clube Esportivo Sergipe trouxe alguns reforços no fechamento da janela nesse estadual. Então, tudo isso a gente vai comentar um pouco nesse episódio. Mas, vamos começar falando sobre a primeira fase do estadual, a campanha do Clube Esportivo Sergipe nessa essa parte do campeonato, né? Enfim, vou chamar ele, claro, Luiz Paulo Teixeira. Luiz Paulo, essa primeira fase de campeonato, meio com o copo meio cheio, meio vazio. Passamos em segundo, né? Não sei se aos trancos e barrancos também. Até porque, né, se for parar pra ver, tipo, a pontuação, enfim, né, e o que a gente esperava do time na pré-temporada, conseguimos uma segunda colocação e a vantagem no jogo de volta da semifinal. Luiz Paulo, diga suas impressões, o que você tem a dizer, tem algum destaque, o que ficou marcado pra você dessa primeira fase? Saudações coloradas, nunca mais a gente se viu, né? Nem aqui, nem na rua. Saudações a todos. Eu sou do time daquele copo meio cheio, né? Mais uma vez eu vou nessa tese aí, porque pegando os números, se alguém falasse assim, vocês vão ganhar todos os clássicos, pelo menos os dois, né? Os que importam. Vão ficar em segundo, vão classificar e vão ficar um tempão entre a primeira fase e a fase final, fase mata-mata, classificados, tranquilos e sem estresse. Eu acho que eu apertaria esse botão sem pensar muito. Foi uma primeira fase que a gente estressou, porque o Sergipe estressa a gente mesmo. A gente fez bons jogos e jogos medíocres, né, do tamanho do nosso elenco. Alguns mitos foram desfeitos, o mito Grampola tá caindo por terra. Alguns mitos foram criados, né? O mito do Tony, centroavante e matador, foi criado. Mas basicamente eu acho que foi um resultado de primeiro turno assim, proporcional ao nosso elenco. Assim. Algumas peças começaram a falhar, o Natan machucou e a gente vive uma Natan dependência, é bizarro, mas é isso aí mesmo. É o único que cria nesse time, desse meio de campo, é Natan, que machucou com 2 minutos no último jogo, né?
Já tinha machucado antes, já tinha sido também suspenso, então a gente vive fazendo o gasto, né? A última vitória que ninguém viu aqui foi contra o Olímpico, foi pro gasto. Então, vamos ver aí se esses reforços que chegaram, que ninguém viu jogar ainda, né? Vamos ver se eles dão uma nova cara, ou pelo menos resolve algumas pendências do Sergipe, assim, de peças de reposição que a gente não tem. A gente tem um cobertor curto, né? Cobertor com buracos, né? O vento passa ali ainda. Então, sendo do copo meio cheio, vocês resolveram falar de Sergipe depois de 12 dias sem Sergipe, né? E pro próximo jogo vai ser do dia 13 para o dia 31, então são 18 dias, não é isso? Eu sou de humanas. São São, 18 dias, são 18, isso. 18 dias sem Sergipe. Então são mais de 2 semanas de treino classificados, ou seja, só olhando se quiser até, não sei se o Martelotti foi lá ver os jogos, deve ter, espero que tenha ido. Observa jogador e tal, de quem saiu, de quem foi classificado, para ficar de olho, porque a gente tá numa posição até, quem diria, em março estamos numa posição confortável para a continuação da temporada, poder se organizar e tal, e fazer melhor do que fez o primeiro turno. Porque o primeiro turno foi o básico do básico, assim, foi o que deu para o gasto. Verdade, um primeiro turno que foi justamente o básico, né? Poderíamos até ter passado com mais folga, né? Perdemos pontos, por exemplo, aquele empate pro América, que até agora. Acho que foi o jogo que a gente mais desperdiçou ponto, acho que foi contra o América em si, né? Com todo respeito ao adversário. Mas enfim, Caio Ribeiro Santos, há quanto tempo também não te escuto por aqui? O Luiz Paulo falou de dois pontos que eu queria também comentar contigo, né? Essa Natan dependência e os mitos em torno de Grampola e Tony. Mas enfim, eu quero também, claro, sua análise geral, digamos assim, suas impressões dessa primeira fase do Clube Esportivo Sergipe. Saudações coloradas, amigos e amigas. Muito bom reunir com você aqui de novo. Tá falando com o nosso público. Depois de um tempão que a gente não se vê. E Luiz Paulo destacou sobre ser o copo meio cheio. Eu vou dar uma colher de chá para esse copo meio cheio também. Tem 31 dias que o Sergipe não perde. O Sergipe não perdeu uma partida em março. Eu não sei mais o que é perder. Infelizmente, eu pedi um time, me deram uma seleção. E agora eu não preciso mais me preocupar. É muito lindo quando você não vai pro jogo e você acaba se esquecendo algumas coisas. Por exemplo, a gente estava falando aqui sobre a escalação antes de começar a gravar o episódio. Esquecer alguns nomes é um dos melhores momentos que eu tive com o Sergipe no ano. Queria destacar isso. Mas se for para destacar em uma palavra esse primeiro turno do Sergipe, para mim é oscilação. Desde o começo, o Sergipe oscilou. Foi muito bem contra o Gloriense. Começou mal contra o Gloriense, venceu a partida, perdeu o ponto contra o América. Aí vence uma partida, empata a outra. Vence partida, empata a outra. Quando emplacou 3 jogos, que foi ali contra o rival, contra o Carmópolis e Dourense, parecia que tinha pelo menos pegado no tranco. Apesar de que a gente via que o time não rendia isso tudo. Mas depois dessa partida, da terceira vitória consecutiva, perdeu para o Falcon. E perdeu a chance de só depender dele naquela reta final daqueles 2 últimos jogos. Mas aí o Lagarto, que eu falo já sobre ele também, ajudou muito. E o Sergipe chegou na última rodada só dependendo dele, e venceu o Olímpico. O Lagarto, para mim, sem querer zicar, pelo amor de Deus, mas o Lagarto pipocou até aqui no campeonato. Pipocou nos clássicos. Pô, a partida contra o Itabaiana, que estava vencendo por 2-0, parecia que o Itabaiana estava completamente derrotado já. Eles tomaram empate no último lance do jogo, do jeito que foi. Perder o último jogo só dependendo deles contra o rival em casa.
Acho que o Lagarto deu algumas pipocadas que eu não estava esperando. Eu estava achando que eles iam ser o concorrente direto. Quando a gente falou sobre elenco, para mim o elenco do Lagarto teoricamente é melhor, pelo menos com opções mais qualificadas. E o Lagarto sofreu muito para passar, inclusive chegar na semifinal. Venceu o Falcon, que foi o sexto colocado, nos pênaltis, com sofrimento, tomando gol também no segundo tempo. Mas enfim, o Sergipe oscilou muito e Natan também oscilou muito. Natan jogou a primeira partida, deu um belo passe, se machucou. Aí não jogou a segunda. Aí jogou a terceira, aí foi suspenso, não jogou a quarta. Aí jogou a quinta. Natan não conseguiu ter duas partidas seguidas nesse campeonato. E quando ele teve um tempo bom para se recuperar da lesão, quando ele voltou, não, tá recuperado, beleza. 1 minuto de jogo sozinho, sem dar nenhum pique nem nada, ele caiu no chão e foi substituído. Infelizmente, eu não consigo mais olhar para o elenco e contar com o Natan. Mas eu não sou treinador, não sou preparador físico, então isso cabe ao Martelotti ver. Espero que ele saiba avaliar melhor. Espero que a comissão técnica do Sergipe saiba avaliar melhor agora, antes de queimar uma substituição besta dessa. Mas a sensação que eu tenho quando eu olho o elenco é que não dá para contar com o Natan. Falando sobre elenco, as reposições que vieram. Por exemplo, o Sergipe perdeu o Matheus Serra pelo resto da temporada. Trouxe o Penalva. O Sergipe perdeu o Tony Maraial pelo resto da temporada. Trouxe o Filipinho. O Sergipe perdeu. Perdão. O Sergipe perdeu o Birungueta pelo resto da temporada. Trouxe o Erivelto. O Sergipe perdeu o Lucas Vinícius por um tempo indeterminado até onde eu vi. Trouxe o Areis. Ou seja, a gente já não tem essa grana toda para ficar reforçando o time. E quando gasta, tem que ser reposição. O Sergipe está com, como o Luiz Paulo falou, com um cobertor muito curto e que você não consegue qualificar o elenco, porque você, antes de pensar em qualificar, você tem que pensar sempre em quantidade, porque senão, se for depender de muitos desses jogadores, que alguns deles nem entraram em campo na temporada, acho que nessa parte o elenco do Sergipe foi muito mal montado. E, ainda sobre o elenco, a pergunta do Davi sobre Tony e Grampola. Grampola é a decepção da temporada até aqui. Claro, o cara que chegou mais badalado de todos. Mas a gente tem que entender também que ele chegou aqui com 35 anos. Ele não é o Grampola que jogou aqui 15 anos atrás. Acho que, óbvio que todo ânimo do torcedor é válido, mas se a gente fosse parar para analisar no começo da temporada, é óbvio que o Grampola não ia ser o Grampola que jogou aqui antes. Espero que o salário dele não seja de um Grampola quando saiu do Sergipe. Espero que ele tenha vindo já sabendo que ele sofre de lesão, que ele já está com a idade mais avançada. E decepcionou muito também aquela expulsão besta que ele teve. 3 minutos de jogo, fazer o que ele fez, tomar uma caneta, tirar um gol do Sergipe e ser expulso por dar um pontapé, 2 pontapés no cara, no zagueiro adversário. Então, hoje não existe a menor discussão. Se naquela partida contra o Dourense, o Davi me perguntou, Caio, você iria de titular Grampola ou Tony? Eu falei, olha, hoje é o Tony. Se naquela partida era o Tony, hoje não tem a menor discussão. Tony é muito titular do ataque do Sergipe. Não sei se isso me conforta, se isso me deixa preocupado, mas até o momento ele é um dos principais jogadores do Sergipe. E entrando muito também nessa questão da oscilação, fazendo muita raiva, fazendo gol, mas é o que temos para o resto do campeonato. As inscrições acabaram com a chegada do Erivelto e com a chegada do Areis. É esperar que eles cheguem para ser titulares, para fechar ali um meio-campo com o Aragão, que está suspenso para a primeira partida da semifinal. Se vocês quiserem já o copo meio vazio, a gente está Pô, não sem tava Aragão para a esperando partida de por essa domingo. não, velho. Tinha esquecido Vocês completamente. estão muito felizes, vocês estão muito em paz. Eu estou aqui para causar o caos. Hoje, Alguém pega o início da fala de Caio aí e vê se ele tá aqui pra causar algum caos. Pessoa mais feliz do mundo. Henrique é, disfarçado aí.
É porque você vai falando os nomes da escalação do Sergipe, você vai perdendo a vontade de viver. Não tem jeito. Toda, tudo que você esqueceu volta como um filme na sua cabeça em poucos segundos e é demais para um cérebro humano aguentar. Mas, ao que parece, volta para aquela questão do é o suficiente. O Martelotti falou isso na primeira partida da temporada e foi assim todo o jogo. O Sergipe fez o suficiente nas partidas que venceu. Em nenhum momento o Sergipe disse, beleza, esse time aqui vai ser campeão estadual. Não, esse time aqui vai chegar lá na semifinal, não sei se direto ou não, mas vai chegar. Chegou direto, inclusive. Eu não sei o que esperar a partir de agora. Até porque não é só a gente que oscila no Campeonato Sergipano, que a gente está vendo que o nível não está dos melhores mais uma vez. Falcon, que promete muito, mais uma vez fora da semifinal, vai cada vez mais esse projeto sofrendo com contratempos. O Lagarto, que parece se arrumar, inclusive com reforços melhores que o do Sergipe, na minha opinião, tanto em quantidade quanto qualidade. O Jean, por exemplo, acho um baita atacante. É um time bom, o do Lagarto. Basta ver se o do Sergipe vai ser o suficiente para passar de fase. É, meu querido, você me falou que Aragão não joga semifinal. Eu agora tô até um pouco em choque, talvez, sim. Porque talvez seja. Aliás, talvez não. Ele foi, pra mim, o melhor jogador dessa primeira fase. Inclusive, era um ponto, né, que a gente tem que comentar aqui, né? O que que a gente acha desse elenco, né? Os principais peças, e principalmente o melhor, né? Me surpreendeu e me decepcionou, né? Enfim. E eu já começo aqui falando do meu caso, que é Diego Aragão, né? Pô, o clássico, enfim, coroou, né? A grande partida, grandes atuações do nosso queridinho volante camisa 5 que é o dono ali do meio de campo, que vem há umas quase 3 temporadas jogando bastante, né? E jogando com, sei lá, identificação com o clube e não um jogador assim midiático, né? Aquele que bate na garrafa, chuta a garrafa, soca o chão, sai correndo pra cagar no intervalo, enfim. Ele é um cara mais discreto e que acabou roubando a cena na principal partida do ano, né? Que foi o clássico contra o rival. E já que eu falei que tem. Eu queria agora, né? Criei as categorias assim da cabeça que eu tirei. Surpresas, decepções. Enfim, surpreendido, claro, com o Yuri Pedral, né? A gente nunca imaginava que ele seria o nosso melhor zagueiro, inclusive nem que fosse titular. E a decepção acaba sendo o Grampolo. Eu acho que aquele lance contra o Dourense realmente é o que sintetiza tudo. Se ele tivesse sido expulso daquela forma, ainda estaria tipo, nossa, ainda tipo, ainda teria um pouco de paciência. Que não teria com outros jogadores, mas teria pelo fato de ser Grampola, né? Enfim, tem- ele tem certo cartucho pra queimar, né? Mas acho que já queimou tudo, infelizmente. Uma dúvida que eu tive aqui agora. No gol do Sergipe contra o Olímpico, estão os dois em campos ou é impressão minha? Os dois entraram em campo ou não, né? O Grampola e Tony. Eu tive uma lembrança aqui do gol. Caio, abre o microfone aí. O Grampola deu passe pro Ian Barreto e o Ian Barreto cruzou pro gol do Eric. O Tony já não estava mais em campo. Deixa eu conferir aqui, mas eu acho que o Grampola entrou no lugar do Tony. Deixa eu só Eu, conferir aqui. eu acho. Foi Eu tô com. isso. É isso Não, mesmo? o Grampola entrou. Não, o Tony saiu aos 77. O gol foi aos 57. Tony estava em campo. Então, eu tive. Porque eu não gosto de dizer que, eu disse, mas sim, certa feita, o desespero estava tão grande aqui no primeiro turno que eu falei: faz a merda aí, não tem camisa 10, bota a Grampola e Tony no ataque. E aí, acho que foi isso que eu tive o insight. Na hora que o Grampola dá o passe, né? Eu vejo o Tony lá entre os zagueiros e o cruzamento vai na cabeça do nosso querido Eric. Nunca critiquei. Mas é isso. Acho que o que o Davi falou
sem dúvida, Aragão e Yuri Pedral são os melhores. O goleiro, ok também, o nosso doutor Igor Leonardo também, tranquilo. Não. Ele parece ser bom com as mãos, diferente do que era bom só com os pés no primeiro jogo da temporada. Acho que é isso, não tem muita o que falar não, de destaques assim. Penalvas é Ronan, não tem muito falar de Penalva, ele faz o que Penalva faz. É isso, camisa 10 não temos, Mardley é Mardley, Marley é o É um nosso não time. é, Wesley. Wesley é o nosso 2024. Já o ganhou o Wesley, prêmio. Wesley 2024. prêmio Wesley. Porque você acha que É um, vai, ti- né? E não vai. é um time que oscila muito. Tirando os principais positivos e negativos, por exemplo, tirando o Yuri e o Aragão, que pra mim não tiveram momentos negativos, apesar de que, por exemplo, o Yuri em alguns momentos não era 100% seguro pelo alto. Mas eu acho que em nenhum momento isso prejudicou o Sergipe, por exemplo. Tirando esses dois jogadores, o Yuri e o Aragão, eu acho que é um time que oscila muito. Por exemplo, o William Gaúcho, pegando do time que jogou a última partida. O William Gaúcho, no começo da temporada, ele foi quase expulso do time pela torcida. E nessa última partida foi titular. E eu O acho que ele jogou Natan, bem contra o Clássico, né? Quando sim, ele sim. entrou. O, o Natan joga uma partida, fica outra de fora. O Arthur Santos fez aquele golaço na estreia, depois fez partidas como camisa 10 muito mal, depois fez partidas como camisa 7 mais ou menos, aí fazia uma jogadaça, meio um Roman da vida. O Obina começou muito bem e terminou a primeira fase em baixa também. O Tony, que perde gols incríveis e é o artilheiro do time. O Eric, que faz muita raiva, tem muita decisão errada, mas fez dois gols importantes já. Dudu, 6 pontos, pô. que Eric, 6 pontos. o 6 pontos Dudu para o garoto que Eric. 6 pontos, e se você botar a assistência dele pro Tony na partida contra o Dourense, acho que aumenta essa conta ainda. O Dudu, que começou muito mal, depois foi para lateral direita, parecia que era uma solução e voltou a não estar muito bem. Maicon Silva, que ainda não vi nenhum momento de muito brilho. Edivane, que começou como um dos principais jogadores do time, principalmente ali nos amistosos, mas depois perdeu merecidamente a vaga para o Ian. Mardley, que fez uma ótima partida de estreia. Ótima, talvez eu tenha sido um pouco copo meio cheio. Mas fez uma partida convincente do que a gente esperava na estreia. Depois fez partidas ruins, partidas mais ou menos. Ou seja, é um time que você não se sente seguro com uma escalação inicial. Você não se sente seguro, para falar a verdade, nem com a espinha dorsal. A espinha dorsal do Sergipe hoje é Igor Leonardo, Yuri Pedral e Aragão. Eu não consigo cravar aqui que nenhum outro jogador desse time vai ser titular de um time que sobe de divisão. Para mim, todos os outros jogadores podem surpreender, podem nessas oscilações se transformarem em titulares que vão subir o time, mas até o momento eu não vi, por exemplo, Natan, Rafael Villa, Arthur Santos, Obina, o próprio Tony, inclusive. Eu não vi esses jogadores como, beleza, com esse jogador aqui a gente sobe. É um time que oscila demais. Cara, eu Cara, tava o Wallace Obina, bicho, o que aconteceu com o Wallace Obina? Fomos enganados, ou era isso mesmo aí? Ele Eu acho parece que que pegou na bola do Space Jam, velho. Não sei. Ou ele pegou ao contrário, ele pegou pra fazer aquele gol de curva lá em Glória. Depois ele mostrou que era, sei lá, Ronan piorado. Não sei, velho. Não sei, não sei. Me preocupa muito porque é, eu gosto muito desses jogadores assim, insinuantes, sabe, pela ponta, assim. Só que ele virou aquele cara encostado na lateral ali, que pega a sombra do Senadinho, sabe? E isso me incomoda bastante, porque ele não se envolve com o jogo, ele não cria e ele não finaliza. Isso é complicadíssimo. É menos um para marcar. Me cara, assusta. também tô assustado com o declínio dele. E assim, eu vejo que, tipo,
ele continua titular absoluto em todas as partidas, né? Sei lá, não sei se contra o Olímpico. Provavelmente contra o Olímpico ele foi titular e eu pensei, pô, velho, acho que podia ficar no banco pelo menos essa partida, sabe? Posso Deixa. fazer o advogado do diabo? Pode Bota ser. quem? Não, isso é foda, né? Isso é foda. Mas, O que me assusta enfim, muito velho. é que o Manu, da base do Sergipe, pra mim é o melhor ponta da base e não teve oportunidade nenhuma ainda. É o ponta que já vinha testado do estadual do ano passado e até o momento comeu o banco seco. Outros jogadores tiveram oportunidade, muito mais oportunidade que ele. Por exemplo, o Mateuzinho entrou em uma partida. Para mim, o Manu, até o momento, mostrou mais que o Mateuzinho. O Eric foi titular a maioria do campeonato. O Arthur Santos foi titular em alguns momentos. O Obina foi titular a campanha inteira, basicamente. E eu não vi o Manu ser testado. Não, não entendo por quê. Não consigo. Não sei se é fisicamente que ele não está preparado, aconteceu alguma coisa. Mas para mim ele tem que ser testado. Não sei se agora numa semifinal contra o Lagarto valendo o calendário do ano que vem. Acho que a gente talvez tenha perdido o timing. Mas eu não entendi por que que o Manu não foi testado nesse campeonato. E ele teve contrato renovado, né? Então me parece uma questão mais física, mais daquele garoto da base que precisa de um certo corpo mesmo para bater de frente com o zagueiro do profissional. Porque renova o contrato, você tem esperança na revelação. E agora o time realmente já esgotou, né? Pra ele estrear em semifinal. É complicado demais. Uma semifinal que é praticamente uma final pra gente, né? Se a gente for parar pra pensar, a gente precisa, e pelo elenco, pela toda a condição, contexto do Sergipe neste ano, né? O grande objetivo é chegar à final, pelo menos no calendário. Mas enfim, mas antes de passar para o bloco sobre o Lagarto, o Sergipe anunciou esses dois reforços, né? O Erivelton e o Ares. O Ares provavelmente a gente não tem pouco o que falar, né? Já que não atuou aqui no futebol sergipano. Mas o Erivelton esteve ano passado jogando no Falcon. Aí que tá fazendo um lanche enquanto estamos gravando. Eu tô aqui enrolando pra ver se Caio termina, mas eu vou ter que chamar ele agora para ele me falar um pouquinho sobre esse jogador Erivelton, se ele acompanhou ano passado pelo Falcon. Talvez isso tenha a ver com o fato de que eu tô com fome e ainda preciso acabar de comer, mas eu não tenho nenhuma informação relevante sobre o Erivelto. Eu, sinceramente, não me lembro de nenhum momento de destaque nele, nem no estadual, nas partidas contra a gente, nem na Série D. Para mim, ele não foi o jogador que chamou a atenção naquele time do Falcon, pelo menos na minha visão do que eu assisti. Mas o que a gente ouviu falar sobre o Erivelton aqui, compartilhando aqui o que a gente recebe no grupo, é que é um camisa 10 mesmo, pelo menos, que não é um segundo volante que vai ser empurrado para frente, ou um ponta que também pode jogar de repente como camisa 10. É um cara meio atacante mesmo, que já pelo menos me deixa mais tranquilo, de não ter que botar Rafael Villa de costas pro zagueiro para armar o time. Ou o Natan, ter que contar com o Natan duas partidas seguidas importantes. Eu tinha olhado assim que ele chegou no Falcon para a Série D. E o único gol que ele fez nessa Série D foi na segunda fase contra o Souza, aqui no Batistão. Mas realmente, isso que é foda da gente, né, velho? Porque é difícil a gente acompanhar jogadores principalmente Série D e C, porque é um universo assim imenso, né, velho? Quem que acompanha o Arivelto pela Caldense? Que foi onde ele jogou estadual? Ninguém. A não ser que tenha algum psicopata nos ouvindo agora, né? Não duvido. Eu admito que tenho acompanhado muito os jogos do Igor Bahia pela Tombense e acho Bom. uma excelente contratação. Se você olhar para o que a gente tem hoje e para os números, eu acho que. Alguém tem o número aí de Gol Bahia? Igor Bahia, Não, por mas eu tenho favor, o Instagram. volte. O Instagram tá aqui na mão. Instagram dele, Instagram de Carlos Alexandre, bom zagueiro também.
Instagram de Ronan Nostalgia, Nunes. saudades. Ronan Nunes também, bom ponto. Bom ponto, bom Bom ponto. ponto. Finalmente a primeira fase do Campeonato Sergipano passou. Graças a Deus ninguém aguentava mais, né? Vai que, sei lá, a gente tinha que aguentar Sergipe tomar a pressão de GTA, de Manu, Caranguejo. Nem sei se Caranguejo estava jogando Campeonato Sergipano este ano. Espero que não. Mas sim, né? É foda. Lismar, ainda bem que não teve Lismar, pelo menos nesse ano, né? Geralmente, primeiras fases do Campeonato Sergipano tem essas peças, né? Com todo Eu respeito. proponho, peraí, parou tudo. Eu proponho um boicote ao Na Linha do Aribé, esse podcast canalha, que segunda-feira, 11h31 da noite, eu tô tendo que ouvir o nome Lismar e esse canalha tá rindo na minha cara. Canalha desse Davi Tenório. Esse canalha desse Davi. Chega, marcharei. Já Eu coringuei tava, eu aqui. tava feliz até que eu ouvi o nome de Matheus Serra, pô. Matheus Serra, pô. Eles lembraram, enterraram, pô. Tá Vocês todo estão me mundo ouvindo muito ou não? errado aqui, velho. Estamos. Tá meio ventão do caralho agora do nada. Tá todo mundo errado nessa porra, é foda. Mas enfim. A primeira fase passou, beleza. Agora tem as semifinais do campeonato sergipano. Primeiro jogo ocorrerá dia 31 de março, um domingo, né? E o segundo jogo, o jogo de volta no Batistão, pelo que eu entendi, dia 5 ou 6. Caio, você lembra se era 5 ou 6, Caio? 6. Dia 6, é isso mesmo. Enfim, Sergipe e Lagarto, né? Se enfrentaram na primeira fase no Batistão. O resultado foi um 0-0 muito. Ai, Clube Esportivo Sergipe. A gente, né? É uma partida que poderia ter vencido, mas enfim. Caio Ribeiro Santos, sem nem o que perguntar a você sobre esse jogo Sergipe e Lagarto, né? Que loucura que vai ser. Bom, a gente já falou um pouco sobre o Lagarto no último bloco, sobre as pipocadas que eles deram, principalmente nessa reta final contra o Itabaiana, em casa contra o rival. Os dois jogos da repescagem, eles empataram os dois, inclusive o segundo 1-1, tomando gol no segundo tempo, no finalzinho do jogo já, passando nos pênaltis para a semifinal. É um time que, mais uma vez, a gente olhou e disse, rapaz, quero evitar no mata-mata. Mas que parece novamente ir pelo caminho da pipocada. Não tenho segurança suficiente no Sergipe para cravar aqui que o Lagarto irá pipocar, mas é um time que tem esse padrão, pelo menos até agora na temporada. O Lagarto jogou 11 partidas até aqui, venceu 5, empatou 5 e só perdeu a última rodada do estadual. Fez 16 gols, tomou 10. Perdão, voltando de uma tosse, passei 2 semanas tossindo. O, o Lagarto começou vencendo o América, depois empatou com o Falcon, venceu o Gloriense, empatou com o Sergipe, ou seja, também é um time que oscila bastante. Também teve uma sequência de 3 vitórias, venceu o Dourense, Olímpico e Carmópolis, empatou com o Itabaiana, perdeu para o rival e empatou 2 vezes contra o Falcon. Já passou 4 jogos, já está há 4 jogos seguidos sem vencer uma partida. Chegou a passar 8 rodadas sem perder, mas que vem oscilando mais negativamente nessa reta final. Um time que é muito forte em casa, só a única derrota foi justamente em casa, mas é, a- as melhores. Acho que só 2 vitórias que foram fora de casa, o resto foi tudo em casa. Um time forte no Barretão, que vinha principalmente do ano passado para cá, com uma sequência muito boa de vitórias no Barretão, sem perder no Barretão. E se reforçou muito ali na reta final do estadual. Jogo contra o Itabaiana, jogo contra o rival. Não surtiu efeito em resultado,
Mas, por exemplo, o Jean já marcou o gol do 1-1 contra o Falcon, o gol que teoricamente levou para os pênaltis. É um time que tem Fábio Lima no gol, aquele que passou pelo Atlético de Alagoinhas, Paulinho, lateral direito, aquele que passou pelo Atlético de Alagoinhas, Juan, que passou pelo Sergipe, Hugo, que passou pelo Itabaiana, Miller, o camisa 10 do Atlético de Alagoinhas, daquele Atlético de Alagoinhas, Felipe Alves, que também já foi artilheiro naquele campeonato que o Sergipe venceu o Lagarto na final. Enfim, tem alguns jogadores, o próprio Jean, o atacante que chegou nessa reta final, o Esquerdinha que chegou na reta final, Jarbas, que chegou na final. Um time, por nome, muito bom, mas que, para nossa sorte, provavelmente, até agora parece que não tem encaixado, principalmente levando em conta os reforços que atuaram nessas últimas partidas. É esperar que o Sergipe tenha se preparado nessa mini pré-temporada e esteja mais encaixado do que o Lagarto. O Sergipe também mais descansado que o Lagarto, obviamente. Meu Deus, pelo menos a gente vem descansado, né? O foda é que ano passado isso não era um bom sinal. Era um time que quando tinha tempo pra descansar piorava. Mas enfim, vamos lá contra o Lagarto domingo. Luiz Paulo, meu querido, me diz um pouco aí que você está, sei lá, a sua ansiedade em relação a essa semifinal contra o Lagarto. Então, a gente lembrando aqui, é quase um flashback, né? Esse programa, porque começa a lembrar do campeonato que a gente nem queria lembrar. Mas o Lagarto passou numa semifinal na quarta, né? Contra o Falcon, que acho que foram os dois times que mais se reforçaram, né? Durante o campeonato. Inclusive, se pegar os programas de antes, assim, tanto o programa de antes do Sergipe contra o Lagarto e Sergipe contra o Falcon, eu lembro que contra o Lagarto eu estava satisfeito com o empate e contra o Falcon eu meio que alertei que o time se reforçou, trouxe jogadores que pro Sergipano são bons jogadores, bons nomes, né? Vários leiloeis aí, Gabriel Venâncio, Doda Perninha, o próprio Ageu. Então, jogadores que a gente, se viesse para o Sergipe, poderiam reforçar esse time com certeza. Seriam excelentes nomes, né? Nome para chegar e para jogar titulares, que estavam indo para o Falcon. E, mais uma vez, o projeto do Falcon aí, de sair. Esse ano, a novidade foi que saiu da Barra e agora é de Aracaju. Então, um stand ali na galeria da 13. Mas mais um ano que o projeto do Falcon naufragou. Parece que cada ano o Falcon piora em relação ao início. E o Lagarto também está se reforçando, mas como o Caio falou, tem dado umas entregadas assim, né? Perder no último jogo e ficar de fora da direto é uma bizarrice de time que não tem vergonha na cara. Para ser justo, se pudesse escolher nessa semi aí, eu acho que eu preferia pegar o Itabaiana, que eu acho que não vai para lugar nenhum esse ano. Um abraço pro Mandacaru aí, cada vez mais vendido, mas eu acho que é isso. O Itabaiana seria o Itabaiana do Orense, né? Acho que é a perna da semifinal mais fraca aí, com certeza. Mas sendo o Lagarto, né? Sem choro também, eu acho que é jogo pro Sergipe com mais tempo, treinar, né? E tentar fazer um time mais organizado. E contra um Lagarto que a gente não sabe muito bem o que esperar, mas que já deu provas e que entrega, se apertar muito. Aquele jogo, vários jogos, se você pensar no final agora, antes dessa semi, né? Contra o Lixo, contra o Itabaiano. O Itabaiano tava morto. Itabaiana foi. O Itabaiano tava morto. Foi aquele jogo que. Mas, ao mesmo tempo, pelo que a gente via, parecia que não sei se o Lagarto não faltou físico, faltou camisa, mas abriu.
2-0 e parece que tava, enfim, tava entregue também. Tá doido pra entregar o jogo, o empate. E contra o Lixo parecia falta até de psicológico, assim, sabe? Nunca perdemos em casa, aí toma um gol e se apavora e acaba o jogo. E o Hugo lembra que entregou uma vez já e entrega de novo, não sei. Não me parece muito confiável, apesar de ter se reforçado melhor, aparentemente, do que a gente, né? Mas eu acho que vai ser um jogo duro. E esse primeiro jogo vai ser muito importante, assim, um empatezinho lá vai ser bem. Ou o copo meio cheio de novo aqui. Um empatezinho lá em Lagarto, ou 1-0 daquele jeitão feio, vai ser lindo para chegar aqui no Batistão e um empate dramático a gente classificar. Então, um empate lá, uma vitória magra, para mim já não precisa nem ter jogo. Já me vende aí, já onde é que assina para que seja isso. É isso. Rapaz, um empatezinho lá seria de bom tamanho mesmo. Bom, domingo, dia 31 de março. Domingo de Páscoa, foda, né? Mas enfim, torcedor colorado. Vamos tentar ir lá, né? Porque é foda, é Páscoa. Eu não quero ser o maluco aqui que vamos lá. Vamos largar domingo de Páscoa, ir pra Lagarto, né? Barretão, esse nome maravilhoso. Passar essa Páscoa maravilhosa lá. Mas enfim, vamos que vamos, é que porra, até errei aqui falando. Vamos que vamos nessa porra, né? Eu sei que tem muita gente que vai, porra, que irado. Porra, Páscoa no Davi, eu acho Barretão. melhor Eu, evitar o ovo de Páscoa esse ano, né? Que a eu fase não vou tá muito boa evitar. para, A fase não está muito boa, né? já diria o Itabaiana aí. Já diria Itabaiana. Minha gente, o que aconteceu nesse jogo passado do Itabaiana em Lagarto, hein? Pois é, muitas coisas nos bastidores aí do futebol sergipano. Mas enfim, é isso aí, galera. Que segunda-feira incrível aqui com vocês, gravando esse clube esportivo Sergipe que faz a gente dar umas risadas meio coringadas, às vezes risadas bem gostosas, assim. Uma segunda, 13 para meia-noite. Setor 13, que dá sorte, 13 para meia-noite, acabei de citar. Beleza, domingo vem um resultado bom pro Sergipe, tá tudo indicando. É isso, meus queridos. E esta foi a 51ª edição do Na Linha do Aribé, o podcast do mais querido. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu até o final. Quem gostou, manda um alô, envia críticas e sugestões, que aqui é pra chegar todo mundo. Agora, quem não gostou de jeito nenhum, grita lixo e segue torcendo pelo Gipão. O Na Linha do Aribé é uma realização de torcedores e torcedoras apaixonadas com sangue no olho e muita disposição. O 51º programa teve a apresentação de Davi Tenório, comentários de Caio Ribeiro Santos e Luiz Paulo Teixeira. E claro, a edição e sonoplastia de Henrique Mainar. Vamos juntas e juntos que Hexa é luxo!